Bem-vindos ao nosso podcast da mesma mãe e do mesmo pai. na natureza. Mesma mãe no mesmo pai na natureza. Exato. É sobre mãe e pai. Natureza, nós. Nós, natureza, nós. E por que hoje... Já lembrou que é o último episódio dessa temporada só. Hoje é o último episódio. Mas não interessa, é o último e dói. Dói no meu coração. O que você quer que eu faça? Tudo bem. Eu fico um pouquinho olha, triste. vamos olhar por outra perspectiva. Não, mas eu tenho que reconhecer acima de tudo os meus sentimentos. E o meu sentimento É que dói. é que dói. Porque eu fico triste. Você sabe que eu vivo o luto das coisas. E estou vivendo o luto nesse momento do último episódio deste podcast. Certo. Então eu fico Então triste. diga, então nomeia. É Eu isso, estou tô triste nomeando. porque Doeu, estou entendeu? no último episódio. E eu estou triste. E onde dói? No meu coração. O coração não dói, né? Mas o meu dói. Pronto. Entende? Meu coração energético. Porque o coração físico não dói, mas o energético dói, né? Então eu não gosto assim no peito. Então eu fico um pouquinho triste, porque eu sou dessas. Mas pronto, né? Mas vou começar cantando. Vai? Uou! Pronto. Vocês já tinham saudades, na verdade? Não, vocês vão ter imensas saudades. O que será da vida de vocês Sem você cantando. sem eu cantando? Certo, então. É muito triste, né? Bora. Então eu vou cantar assim, Momento. olha, hoje assim. É pra poder ficar, pra começar, e já deixar uma mensagem, Tá. né? Eu gosto de deixar mensagem cantando, entendeu? Sim. Então eu vou deixar a mensagem cantando para este último podcast, pra não ficar assim muito triste no fim. Então eu vou começar assim, tá bom? Que música que eu queria cantar? Vamos ouvi-lo. Exatamente, com atenção, né? Então, não desiste antes de acontecer. Tem alguém que se inspira em você. E por mais que a noite pareça escura, está perto de amanhecer. Não desiste antes de acontecer. Tem alguém que se inspira em você. E por mais que a noite pareça escura, está perto de acontecer. Eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu vou em busca da minha sorte. Eu tô no corre, sabe como é? Ela foi pro pagode ontem, aí ela tá inspirada Essa é a no minha pagodão. música preferida, sabia? É verdade. Eu chorei muito quando... Eu choro no pagode. No pagode. Eu choro no A pagode. gente já sabe, né? Sim, A eu gente já choro no comentou pagode. sobre isso. Né? Eu choro no pagode. E eu Ela faz meditação amo no pagode, ela chora no pagode. tudo. Eu amo essa música. Amo. Ela é muito Ela bonita é mesmo. das minhas músicas preferidas, porque é exatamente isso. É ela mesmo. Então ela é eu muito quero começar com essa mensagem, Pronto. que é para não desistir antes de acontecer. E a gente acha, né, e é muito bonito dizer isso, tem alguém que se inspira em você, porque as pessoas, principalmente no mundo de hoje, acham que na era dos influencers, eu não tô aqui a fazer nada, nem sou ninguém, né? Eu não trouxe nada pro mundo. E às vezes uma simples palavra, um simples gesto é o suficiente para alguém se inspirar em você. E tem muita gente que não fala, né, pra gente. Não, mas, quase às ninguém vezes, fala, né? Bem pra frente você vai descobrir quando alguém conta alguma coisa, né? E você nem Muita gente sabia. não fala o quanto é aquilo a famosa inspirou. história, tem muitos fãs não manifestados. Né? Há muitas pessoas isso. que admiram você por determinada situação ou pensamento ou algo que você falou, que você trouxe, e é realmente muito importante isso, né? Porque esse é o propósito primário da vida, que a gente possa deixar uma marca na vida das pessoas, seja ela qual for. Então sim, existe sempre alguém que se inspire em você de alguma maneira. Então você aí que não acredita em você, ou que acha que você está passando em vão nesta vida, né, com certeza absoluta você está deixando marcas. Verdade, isso mesmo. E o último podcast, vai falar sobre o quê? Vai falar sobre tudo. Tudo. Comecei assim nessa vibe muito positiva, porque é sobre isso. Não se esqueça que nós regressaremos, né? Não Sim. é um adeus. E nós vamos fazer aqui um resumo de tudo que nós já falamos. É Para por isso que eu não tenho haja aqui uma dúvidas. cábula, que é pra falar. Até porque foram bons aí episódios, né? Ainda tem alguns aqui episódios. No começo a gente até saiu falando mesmo, né? No primeiro episódio sobre isso, de que esses episódios era para ser como se fosse um manual de sobrevivência
aqui desta realidade, de por que você está aqui, quando você faz os seus questionamentos, do que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito, essa coisa dos pensamentos, como que eu crio a minha realidade, né? Todo o básico que vem inserido dentro do autoconhecimento. E que a gente queria dando aqui algumas reflexões, né, através dos episódios. Pronto. Então, nós sintetizamos aqui em alguns bloquinhos e vamos falando sobre eles, não é? Começamos com o principal, porque sem ele, a gente disse para vocês que era o primeiro mesmo, que era o fundamental, que foi a analogia da melancia, né? Que é o ser melancia. Falamos sobre o poder pessoal e falamos sobre reconhecimento e dúvida. Ou seja, ser melancia, a gente entender quem somos, por que somos, de onde viemos. E por mais que você acredite em Deus, Alá, universo todo, não sei o que você acredita. Foi por isso que eu fiz aquela analogia com a melancia, para que você entenda que você só é a sementinha da melancia e que o todo, o Deus, ou como você queira chamar, é a melancia inteira. Porque quando você entende esse conceito, fica muito mais fácil você gerir alguns desafios ali, né, na tua vida. Então, nós falamos sobre isso. Falamos sobre esse poder de você criar a sua própria realidade, tanto que as pessoas falam sobre isso e a gente esmiuçou bem, né? E principalmente sobre o nosso poder, porque se nós viemos para cá e não foi ao acaso, porque às vezes parece que é ao acaso, mas nada nesse mundo é ao acaso, então a gente também sabe que se veio para cá, também veio com poder, né? Porque essa frase já insere isso, você cria a sua própria realidade. Então significa que eu tenho muito poder para eu criar a minha realidade, só que a gente não reconhece isso, e naquele episódio a gente quis trazer essa importância, né? Sim. De perceber o quanto eu tenho poder, do quanto esse poder está dentro de mim, como que a gente pode extraí-lo, olha, trazer para fora, porque por vezes a gente até sabe disso, mas depois chega na parte prática da coisa, a gente não faz a menor ideia, né? E depois falamos como que os outros enxergam a gente muito mais do que a gente mesmo. Olha, não, que é ainda agora o que eu estava falando, que era o que você estava falando, é? Exatamente. Que significa que eu estou ali, sei do meu poder, porque está todo mundo falando sobre o meu poder, eu também sei que estudo, tenho esse conhecimento, mas depois chegar na hora eu não ponho na prática e de repente vem outra pessoa e coloca isso para mim, né? Do quanto vê esse poder em mim, o quanto vê determinado dom, determinada facilidade, às vezes nós mesmos não reconhecemos, não é que a gente não veja, mas a gente não reconhece, né? Então esses 3 episódios trouxe sobre essas 3 coisas e que são fundamentais. Só de fazer esses ajustes mesmo na prática mesmo, né? A gente já tem muito benefício, porque isso já muda, né? Já muda muito daquilo que a gente está literalmente olhando e tentando colocar depois na prática e não está conseguindo. Nos nossos episódios a gente sempre trouxe muita prática, né? O que foi muito bom, porque a gente estava sempre trazendo exercícios, falando para vocês como é que vocês podem estar colocando isso, e isso foi fundamental. Quer falar do próximo bloco? E esse episódio, eu acho que ele foi muito bom. Foram todos, né? Mas a janela de tolerância o episódio da janela de tolerância foi bem interessante, porque nós esmiuçamos muito. Verdade. Muito mesmo. Não tem como você sair desse episódio da mesma maneira que você chegou nele. E se você saiu, você não entendeu. Não entendeu, aí tem que exatamente assim. Porque nós ensinamos na prática o para cima e o para baixo. Para você ser capaz de reconhecer, né? Quando acontecem determinadas situações, você ser capaz de reconhecer em você para onde é que você vai na janela de tolerância. E mais, além disso, nós ensinamos também como é que você equilibrava isso. Quando você está muito hipo, quando você está hiper, o que você deve fazer. Então, voltar nesse episódio e assistir ele outra vez, porque realmente ali tá tudo que a gente precisa, né? Sim. Nós ainda falamos sobre as diferenças entre emoção e sentimento. Esse também foi muito importante. Né? Que é essencial para entender o corpo e regular o corpo. E isso também ajuda muito, né? Em termos de, principalmente sentimentos. Que a gente confunde, né? A gente confunde muito, muito. É muito fácil de confundir um com o outro. E esse episódio foi super importante para isso. Então esse também foi muito bom.
com relação a reconhecer, né? O início do podcast hoje eu estava brincando, mas falando sério, né? Que é mesmo isso, você ser capaz, né? E inclusive nesse episódio que eu me lembro, eu até dei o exemplo, né, de quantas pessoas nessas horas, quando você diz assim, tô triste, ai, não fica triste não. É, isso mesmo. Né, não, vamos espairecer, não pense nisso, não. Aliás, que durante os episódios a gente brincou bastante com isso, né, quando você falava dos teus sentimentos, eu sempre falando, ai, não fica não, não era? A gente, como hoje também, né, a gente sempre trazendo isso, que é para reforçar, né, quanto mais Exatamente. a gente ouvir, melhor é, né. Exatamente, portanto, não, é isso mesmo, você tá triste, você tem que reconhecer, você tem que nomear aquilo que você está sentindo, né? Esse é o mais importante de sentimentos e emoções, é você perceber o que você está sentindo. Porque foi reprimido demais. Né? Foi reprimido demais. Nós não percebemos, não aprendemos isso quando éramos crianças. Então agora é reaprender. Tudo que é para reaprender, olha, é difícil. Não, é mais complicado. É mais complicado porque você tem que tirar os vícios, né? Você tem que esquecer aquilo que você aprendeu e aprender de novo. É muito mais difícil do que você aprender do zero. Sem dúvida. A verdade é essa, né? Então, primeiro de tudo, você sentir no teu corpo o que está acontecendo e depois saber nomear, porque são muito parecidos, né? Às vezes você está dizendo que você tem raiva, mas nem é raiva propriamente dito, né? Ou até só é raiva. Sim. Você só tem esse vocabulário aí, só é raiva. Tudo é raiva, né? É muito por aí. Nós falamos, inclusive, acho que foi nesse episódio também, com relação à tristeza, o quanto é importante você reconhecer a tristeza. A tristeza não é um sentimento mau, a tristeza não é um sentimento ruim acima de tudo, porque ela passa a ser ruim quando ela está agregada a outro sentimento. Aí sim. Agora, a tristeza pura, ela é ótima e deve ser sentida. Não é só agregada aos sentimentos, mas ela tá cheia, você está pondo um monte de julgamentos em cima, né? Nós demos muitos exemplos. Assistam esse episódio porque ele é maravilhoso, porque está mostrando mesmo direitinho essa diferença da emoção e do sentimento e por que de repente ela fica uma emoção que depois vai ficar presa aí no teu corpo e depois vai virar doença, com certeza absoluta, porque o corpo vai te trazer, já que você não está olhando para isso, o corpo vai acabar levando a hiperdose e aí não tem jeito, o corpo vai adoecer de alguma maneira. Às vezes é um adoecimento leve, às vezes um adoecimento mais grave. E aí a gente vai ter que também prestar contas. Então é preciso muito cuidado com isso tudo. E assim, talvez você já nos acompanhe e você realmente assista todos os podcasts, né? Eu sou muito a favor de caderno, da gente escrever, da gente acompanhar. Tudo. Agora, como vai ter essa pausa, é o momento, aproveitar as férias, que é para poder curtir e tudo mais, mas também no fim da noite ou no fim da tarde, que você vai para um parque, relaxar, né? Aproveita para reouvir, para poder de novo. pôr em prática, ouvir, porque você vai, toda vez que a gente lê um livro 2 vezes, ou ouve 2 vezes, a gente nunca ouve da mesma maneira. Não, né? Tem sempre ali um insight novo. Então é importante você que já viu, voltar a ver. Ou então, nesse que a gente está agora, né, fazendo essa pincelada em tudo, talvez ficou coisa por fazer, absorver, por aprender. E é o momento agora. E além disso, tem que pôr em prática, senão não adianta nada. Se você só ouviu e abanou a cabeça dizendo amém, não adianta. Ou seja, agora até pode ouvir novamente. E agora, se você não tinha apontado, agora apontar só exercícios. Sim. Né? Só a parte de exercícios mesmo, só o que a gente tem que pôr em prática. Falamos ainda do cansaço emocional, né? Isso aí também é pesadão, né? Sim, também tá muito agregado, né? Nisso tudo que eu acabei de explicar, é isso aí. O cansaço emocional nada mais é do que também isso, você não reconhecer, né, aquilo que você tá sentindo e você tentar camuflar aquilo que você está sentindo, faz com que você ainda mais cansaço sinta, né? Portanto, perfeito. Falamos ainda próximo bloco. Relações e reflexos. O preço, né? Foi sobre bancar os nossos sonhos. O quanto é importante a gente bancar e sustentar aquilo que você realmente quer, né? E até eu vou mais lá à frente um bocadinho só para poder fazer o link nesse que nós estamos falando dos sonhos e depois os últimos podcasts nós falamos com relação a essa pressão do você realizar os teus sonhos, né? Então é bem interessante esses 2 podcasts para que você possa encontrar o equilíbrio,
entre sim, você precisa sonhar, porque é isso que a gente está trazendo aqui, né? O quanto quando você decide aquilo que você quer, aquilo que neste momento é o teu sonho, neste momento é aquilo que você precisa, acima de tudo, existe um preço para isso, né? E você está disposta a pagar esse preço? Né? Esse preço, o quanto é esse preço? Porque na vida tudo é polaridade. Então você vai ter que, ao dizer sim para alguma coisa, você automaticamente está dizendo não para outra coisa, né? Então o quanto você está disposta a realmente bancar este sonho sem essa pressão de que você tem que correr atrás e que você está ficando para trás, ou que você não vai conseguir, ou que é preciso muito esforço, nada disso, né? Então tem que ter muita atenção a isso, que vai entrar também nos limites, né? Tá muito interligado acima de tudo, que é o aprender a dizer não. Nossos podcasts com muitas visualizações, né? As pessoas gostaram muito. É muito bom, porque eu acho que poucas pessoas sabem dizer não, né? A gente fica sempre meio assim, dizer não pra família, pros amigos, pro patrão. Como é difícil dizer não, né? E então vem muito por aí também. E esse cansaço, porque é no bloco, né, do cansaço, vem precisamente por você não dizer não. E o não também se aplica para os teus sonhos. Muitas vezes na caminhada, Abafa, né, dos teus sonhos, onde você está trabalhando, você está caminhando para chegar nos teus sonhos, às vezes os teus sonhos mudam. O teu sonho que você almejou lá para trás já nem é o mesmo. Então você ter a humildade com você mesmo de dizer não vou continuar, né? Ou vou recalcular a rota, ou simplesmente vou, não é desistir, mas vou mudar a rota. Vou por outro caminho, agora já não é o mesmo sonho, ou vou reajustar, ou vou fazer com calma, e para isso o não também vai se aplicar muito, né? No meio do caminho a gente tem as relações, falamos sobre o esforço colaborativo, o quanto as pessoas são os nossos espelhos. Nós tivemos alguns podcasts só sobre relacionamento mesmo, né? Foram bem específicos mesmo. Foi o da comunicação não violenta. Isso. E sobre os relacionamentos amorosos mesmo, né? Falamos de todos eles são um grande bloco Sim, falamos dos amigos, né? Falamos da família, falamos de tudo. E assim também dá para perceber bem o quanto o esforço colaborativo, né? Porque é uma frase clichê em termos de que é tudo sobre nós, né? O outro está sempre refletindo aquilo que está em nós. E aqui é preciso muito cuidado, e é importante reforçar que muitas vezes as pessoas acham que é muito... mas eu sou assim. Né? Isso. Eu não sou assim. A famosa frase, né? Eu sou assim. A famosa frase do... eu sou assim, não vai mudar. Olha, é isso que eu sou. Né? Muitas vezes as pessoas acham que é literal, né? Então, a pessoa, eu sou egoísta. Não, né? Por quê? Aquela pessoa é tão egoísta, mas é sobre mim, então eu também sou egoísta. E não é isso. O esforço colaborativo, quando a gente fala sobre as pessoas serem espelhos, não quer dizer literalmente que você é aquilo, não é isso. E sim sobre aquilo que a pessoa desperta em você. Então não é para você olhar literalmente, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa é aquilo, então eu também sou e também faço. Não, é no sentido do aquilo que ela está falando, fazendo, o comportamento do outro. Como é que eu, porque é sobre mim, então não é o que o outro está fazendo, porque aquilo que o outro está fazendo pode não te incomodar. É isso, tá me incomodando, e aí é dele, não é meu, né? Se não me incomoda, é daquela pessoa. Sim, não, eu tô dizendo no sentido de, né? pode me incomodar a mim, mas pode não incomodar você. Com certeza. Entendeu? Então, não é sobre o outro, é sobre eu. Se eu quero gravar um podcast aqui, e é você que tá incomodada, né? Não tá me incomodando. Sim, portanto, exatamente. Eu tô de boa, nem sei. A situação tá aí. Então, não é sobre o outro, é sobre eu, né? A minha experiência. Então, o que eu tenho que sentir é precisamente o que está despertando em mim com relação àquela pessoa. O que eu estou sentindo? Que é um feedback do próprio universo, né? É a maneira que o universo tem de conversar com a gente. Isso é bem importante, né? E não tem outra forma de conversar, não ser pelas relações. Não, até porque se você morasse numa ilha deserta, você nunca evoluiria. A gente só evolui
por conta das pessoas. É Exatamente. graças a todas as pessoas, todas, sem exceção, aquelas que passam por um segundo, aquelas que passam por meia hora, aquelas que ficam na nossa vida a vida toda. É graças a todas essas pessoas, por muito má que ela seja, que você não goste, o que quer que seja, são essas pessoas que nos fazem evoluir. Ou seja, relacionar-se não é só nós conhecermos só sobre o outro, né? É sobre a gente também se conhecer dentro da relação, e por isso que a gente estava falando que é um feedback do universo, né? Essa questão da relação. Próximo bloquinho. Próximo bloquinho falamos sobre mente, pensamento, propósito. Então a gente falou sobre a gente por vezes querer parar de pensar, né? E esquecemos que a mente foi feita para pensar mesmo. Só que por vezes a gente está com os nossos pensamentos tão bloqueadores, ruminação mental, que a gente só queria realmente, não é, amenizar um bocadinho e parar de pensar tanto, ter tantos devaneios, vamos dizer assim. Só que é importante a gente pensar que é sobre escolher, né? O que eu escolho pensar e o que eu não escolho pensar. Por isso que nesse episódio a gente fala que o pensamento é só um pensamento, né? Ele só tem o poder de se concretizar mais e ficar ali realmente agarrado se você dar algum fundamento para ele, uma definição, começar a colocar características, crenças, e a partir daí, então, esse pensamento vai virar mesmo real, né? Depois falamos sobre não estar perdidos nestes pensamentos, porque quando a gente está assim, por mais que você saiba que pensamento é só um pensamento, é que nem você falou, tem gente que nos acompanha, que já sabe, que até já tem um certo grau de autoconhecimento, já está num nível mais avançado de autoconhecimento, mas a prática mesmo ainda peca, né? Na prática ainda peca com os pensamentos. Então, tem que tomar cuidado para não estar perdido nos pensamentos. E isso se deve à não presença, né? A não estar presente no aqui, a não estar presente no agora, e aí por isso acaba não tomando aquela observação que a gente também tem pedido para as pessoas. A todo episódio a gente estava falando sobre a presença, sobre o não julgar e principalmente sobre o se auto-observar, não é? Então, não defina as coisas quando você olha, quando você vê, observa, se auto-observa para você poder prestar atenção naquelas vozinhas que você tem aqui, que parece mesmo anjinho e diabinho, né? Então, quando você está pensando uma coisa assim, lá estou eu pensando de novo isso daqui, lá estou eu dizendo que é melhor fazer isso, ou que é melhor fazer aquilo, e aí quando você quer mudar, você precisa estar com seus objetivos muito claros sobre a sua mudança, porque aí você consegue identificar esse pensamento sabotador, e aí ir lá e mudar esse pensamento, né? Então, ser observador de si próprio. E a gente estava falando do propósito com pressão, que nem tudo que a gente ama vira trabalho, e que às vezes esse amar, depois a gente deixa de amar, não é que deixa de amar, mas não é aquele amar livre, leve e solto, né? Começa a ser um amar com cobrança, e aí esse daí é condicional, não é incondicional. Então, por isso que trabalhar com o que se ama, às vezes pode ser perigoso. Muito bom esse episódio, nós demos os nossos exemplos, portanto, é bem importante. E o último bloquinho que a gente queria falar é sobre presença e enraizamento, onde será que você tem sido aquela pessoa que você sonhou um dia ser? Aquilo que você falava que você deseja ser, será que você tem sido? E, aliás, nós trouxemos muito esse conceito do ter, fazer e ser, que todo mundo vive nele e que não deve ser, e sim deve ser, fazer e ter, né? Foi muito importante falarmos sobre isso daqui. O agora, né, a presença-chave para tudo, como eu já disse, e o transformar caos em estratégias, porque às vezes a gente está vivendo um caos, mas é na questão do caos que a gente vai dar um grande salto, vai dar um grande pulo, e eu tenho certeza que você pode ter passado, quando você deu grandes saltos na tua vida, foi quando você passou por momentos mesmo muito desafiadores. Teve coisas muito dolorosas na sua vida e foi a partir daí que você com certeza conquistou coisas, não é? Darmos o caos, mas a gente atravessar ele ali com consciência. E é isso, né? Autoconhecimento é mais sobre a gente estar aqui no agora do que a gente querer saber sobre tudo e ter controle sobre tudo. Não, é só nem sobre dá. a gente estar aqui mesmo no agora. Não dá para controlar nem os intestinos. Não, nada. Não é? Então foram esses os nossos episódios que foram convites, esperamos que todos eles tenham sido convites para vocês, para se autoconhecerem, para se conhecerem mais aqui de dentro, para poder lidar melhor fora, né, com as coisas que você
você tem que fazer no dia a dia mesmo, né? Que não é uma tarefa fácil, como a gente disse, da prática. Sim. Esperamos que todos esses episódios possam ter, de alguma maneira, ter dado alguma luzinha aí para melhorar. Quanto muito não seja, até para você procurar terapia mesmo, né? O autoconhecimento, o processo do autoconhecimento, ele é solitário, não tem como não ser. E é muito bom quando a gente tem um acompanhamento, porque sozinho quer dizer, já não é muito fácil acompanhada, não é? Com acompanhamento. Sozinho, então, é complexo demais. Você vai descair em algum momento. Então, é importante, sim, procurar a terapia, seja ela qual for e de que forma for, tem que ser aquela que faz sentido para você, acima de tudo, né? Para ter esse acompanhamento. E terapia não se faz 2 vezes, 3 vezes por ano. Terapia não se faz a cada 50 dias. Não se faz, né? Tem que ter ali constância. E mais, você até realmente pode fazer terapia, por exemplo, 1 vez por semana. Tá, se você for muito disciplinada ao ponto de todos os dias você aplicar. Porque senão também não adianta, entendeu? É muito tempo que você fica ali fora. E se você andou num chip, né? E aí agora mudar, você vai, vira e mexe, vai cair, né? Vai. E esse acompanhamento diário também é muito importante, né? E isso só depende de você, porque por mais que você faça terapia, eu tenho clientes que fazem terapia comigo semanalmente. Mas uma coisa, mesmo semanalmente, é muito bom. Mas eu digo sempre isso, eu não tô com você 24 horas, eu não tô com você todos os dias, né? Então não adianta, não tem forma disso. Por muito que você faça assim durante muito tempo, né? Não tem como. Tem mesmo que ser ali você com esses pontos todos que a gente trouxe. Esses pontos todos é fundamental para que você realmente consiga aí o processo do autoconhecimento e passe por ele com a leveza deste avião. E essas crianças com a leveza de bicicleta, deste avião maravilhoso que passa pelo céu. Gente, avião é maravilhoso, porque você já viu o peso? Não, eu penso, juro que penso, eu penso várias vezes como é que as coisas foram criadas. O peso, as toneladas que um avião está sobrevoando as nuvens. Isso é incrível! Não, tô falando sério, eu penso muitas vezes no quanto o mundo é mágico, né? Então que você seja como um avião. Você possa pesar toneladas, mas não em termos, né? Em termos físicos, mas em termos de traumas, condicionamentos, todas essas coisas, essa bagagem ruim que você tem, mas que você consiga transitar de um país ao outro, né? Transitar ao longo da tua vida com essa leveza que ele tem, né? Às vezes vem uma turbulência lá no meio do caminho, às vezes um ou outro piloto dá uma decolagem ou uma pousada mais assim, é uma analogia e é a nossa vida, porque a vida é mesmo isso, né? Vai ter umas turbulências. Acima de tudo, não esquecer que o processo do autoconhecimento traz muitos benefícios, mas que ele também não é fácil, né? Você não deixa de sofrer, de ter problemas. Portanto, é isso aí. Presença acima de tudo, que com ela vai ficar tudo muito mais fácil, né? Sem dúvida. E cá, voltaremos muito futuramente. Né? Obrigada pela vossa escuta, por estarmos aqui a compartilhar. Obrigada. Obrigada a você também por estar aqui, da mesma mãe. Sim, o canal continuará com o mesmo nome. Até porque isso daqui surgiu das nossas conversas. Então, um agradecimento a você pelas nossas conversas, pelas nossas escutas e compartilhamento e, consequentemente, exatamente, né, é verdade, a dividir isso com vocês, porque foi daí que surgiu. E aí agora a gente vai continuando esses nossos processos e é a partir daí que também vem novos episódios, não é? Isso. E conforme nós temos as nossas demandas, também vamos partilhando. Isso é muito bom. Da minha parte, muito obrigada. Nós vamos voltar aqui com formatos muito mais dinâmicos, melhores, que o objetivo também é sempre melhorar, né? E vamos voltar mais vezes assim também ao ar livre. Bom, né? Não muito, porque daqui a pouco vai ser inverno, aí a gente já não vai conseguir. Mas assim, no outono também é bonito. Tem esses precalços, não é? De que depois, claro, acontece, a natureza é isso, né? É o barulho externo que muitas vezes atrapalha e tudo mais, até o áudio. Mas
também a gente quis mostrar isso também, né? Porque Tá bom, é gostoso. a vida é sobre isso mesmo, não tem jeito. É a natureza acontecer, né? É a vida acontecer. Então, esses ruídos externos é como a vida também. Vês? Eu hoje estou falando as analogias. A vida tem muitos ruídos externos. Por isso que a gente tem que ter presença, tem que estar ali no foco, porque senão vai correr mal. E vai cantar para finalizar? Eu cantei, né? Eu cantei chegando. Já começou, né? E era para não finalizar triste. Quero finalizar feliz, quero finalizar muito bem. Então eu já comecei naquela motivação, entendeu? E é isso aí. Vamos viver a vida. Tudo de bom para você. E até a próxima. Não saiam daí jamais. Beijinhos e até o nosso, não próximo episódio, mas até o nosso próximo até breve. encontro. Tudo de bom para você.